alunos, bem-vindos à nossa aula de Biogeografia. O nosso tema de hoje é regionalizações biogeográficas e falando especificamente sobre biomas. Começamos com uma introdução mais geral sobre esse tema. A distribuição geográfica das espécies atual ela resulta de processos de dispersão e adaptação ao longo da história geológica do planeta. Vamos ver alguns exemplos disso rapidamente. Bom, história, dispersão e adaptação determinam a distribuição geográfica. Aqui nesses dois exemplos nós temos a dispersão da espécie humana pelo planeta e a dispersão do Aedes aegypti pelo continente americano. A espécie humana surgiu inicialmente na África e, aproveitando-se de variações climáticas que foram acontecendo ao longo das eras geológicas, foi se dispersando ao longo de diferentes regiões do planeta. Ao longo desse processo foi se diferenciando e gerando os padrões raciais conhecidos até recentemente e que mais modernamente, com a globalização, começam a se confundir de forma importante. Bom, o Aedes aegypti é originário da África. Ele se dispersou inicialmente para a América Central, uma dispersão por saltos, né? A gente poderia se perguntar como ele saltou da África até aqui. A gente sabe que ele foi transportado com auxílio humano, o que é muito comum no período recente. E a partir deste salto da África para o continente americano, ele passou a se dispersar por difusão ao longo de diferentes regiões da América do Sul, chegando na distribuição atual conhecida. Bom, processos de divergência e convergência adaptativas ao longo do processo de dispersão e evolução determinam os padrões de distribuição das biotas e dos biomas. Biotas e biomas é o que nós vamos conversar a seguir, com ênfase nessa nossa aula sobre os biomas. Bom, quais são os padrões de distribuição de conjunto de espécies que a gente conhece no planeta? Bom, existem 4 padrões importantes. Regiões biogeográficas distintas apresentam biotas únicas. Então, esse é o primeiro padrão. Então, cada região do planeta tem espécies que são exclusivas. Regiões geográficas distintas, ou seja, separadas entre si, mas com ambientes similares, ou seja, pressões evolutivas, ambiente físico similar, tendem a apresentar espécies análogas. Táxons que são aparentados, aqueles que têm um ancestral comum, eles tendem a ocorrer próximos entre si. E uma espécie ela pode estar ausente em ambientes adequados. Por que estaria ausente? Bom, porque a dispersão é um processo fundamental na definição da distribuição. Se a dispersão não foi possível, não aconteceu, por qualquer motivo, mesmo o ambiente sendo adequado, essa espécie vai estar ausente. Bom, esses 2 primeiros padrões são os que a gente vai discutir a seguir. Bom, aqui nós temos um exemplo de conjuntos de espécies diferentes, não relacionadas, mas que vivem em ambientes similares. Então, é isso que nós chamamos de convergência evolutiva ou convergência adaptativa. Então, as cactáceas, elas são virtualmente exclusivas das Américas. Existe apenas uma única espécie de Rhipsalis com distribuição em outras regiões do planeta. E são espécies adaptadas fundamentalmente a climas áridos, ainda que existam espécies florestais. Bom, nesses mesmos climas áridos, nas outras regiões do planeta, mas inclusive em algumas regiões das Américas, as cactáceas são substituídas pelas euforbiáceas, que são muito similares em termos de adaptação a essas pressões evolutivas que são similares, né, definidas pelos
climas desérticos. Existem vários outros casos muito bem conhecidos e famosos de convergência adaptativa, né, como o caso dos mamíferos placentários e marsupiais, os marsupiais na Australásia e os placentários distribuídos de forma mais ampla em todo o planeta. Bom, a convergência em plantas ela é particularmente importante na definição dos biomas. As plantas podem apresentar diferentes formas de vida, fundamentalmente associadas à posição das estruturas de crescimento e reprodução das gemas, né? Então elas podem estar ao nível do solo e apresentar diferentes formas, podem estar acima do solo ou podem estar abaixo do solo. Então existem diversas formas de vida aqui, essas não são todas, são alguns exemplos, né? Caméfitos, fanerófitos, hemicriptófitos, geófitos e terófitos. Essas formas de vida vão ser predominantes em regiões com determinados padrões climáticos que selecionam a favor cada uma dessas formas de vida, e essas formas de vida são as que definem basicamente a distribuição dos biomas. Bom, regionalizações biogeográficas existem dois grupos principais, determinados fundamentalmente por padrões ou de divergência ou de convergência adaptativa. Existem as regionalizações que são baseadas no clima, no ambiente físico. E o ambiente físico, por convergência adaptativa, determina o aspecto da vegetação, as formas de vida que vão ser similares conforme a similaridade climática, né? A similaridade do ambiente físico, especialmente climática. Então, essa é a regionalização em biomas. Existem as regionalizações baseadas na composição de espécies, as regionalizações da biota. E essas são baseadas não na similaridade das formas de vida e na similaridade do clima, mas na similaridade da composição da fauna e da flora, especialmente dos endemismos. Esse é o assunto que nós vamos discutir na nossa próxima aula. Bom, sobre os biomas. Os biomas determinam a distribuição da vegetação potencial definida pelo clima esperada em uma região do planeta. Bom, isso é resultado da convergência adaptativa e existem fatores locais modificadores do padrão esperado por essa vegetação potencial, que é o solo, o relevo, a exposição e os usos humanos. Então, existe uma vegetação potencial esperada em função do clima, que pode ser modificada localmente em função de fatores locais, sejam eles antrópicos ou não. Bom, além das formas de vida, que são o atributo básico de reconhecimento dos biomas a partir da vegetação, ainda existem alguns outros padrões associados, que também são característicos dessas formas de vida, mas convém chamar a atenção por serem definidores e por serem visíveis. Então, os padrões de cobertura vegetal, o quanto o solo tem uma vegetação densa ou é desprovido de cobertura vegetal, a sazonalidade da vegetação, se essas plantas são decíduas ou são perenes, se elas são anuais, e os padrões das folhas da vegetação, quanto à sua forma, quanto ao seu tamanho, quanto à sua textura. Então, todos esses atributos, que são atributos fisionômicos, não de composição de espécies, vão determinar a fisionomia da vegetação e, de acordo com o clima, qual é a vegetação potencial esperada. Bom, os padrões de temperatura e precipitação, tanto considerando a média, as médias de precipitação e temperatura,
Mas, além disso, e muito importante, as variações sazonais de temperatura e precipitação são o que determinam a distribuição dos biomas pelos efeitos, né, que esses fatores climáticos têm na fisionomia da vegetação. E lembrando que essa fisionomia da vegetação pode ser modificada localmente por características do solo, da exposição e perturbações humanas. Bom, existem várias classificações de biomas, a gente vai encontrar vários mapas com várias denominações disponíveis, não existe muito consenso sobre isso. Essa aqui é uma das opções, entre outras. O que é importante chamar atenção aqui, né, é que um mesmo tipo de bioma, por exemplo, aqui o bioma das savanas tropicais, ocorre em diferentes regiões do planeta. Então aqui nós temos várias regiões do planeta com o mesmo tipo de bioma, que são as savanas. Várias regiões do planeta com o mesmo tipo de bioma, que são as florestas tropicais. Várias regiões do planeta com o mesmo tipo de bioma, que são as pradarias temperadas. E assim sucessivamente para os outros tipos de bioma. Ou seja, aquelas diferentes regiões do planeta sujeitas ao mesmo regime climático vão ter o mesmo tipo, o mesmo padrão fisionômico da vegetação esperada. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque no Brasil nós utilizamos um mapa, uma regionalização brasileira de biomas que não utiliza essas denominações que são aplicáveis a qualquer região do planeta sujeita a aquele mesmo tipo climático. No Brasil é comum nós denominarmos esses biomas por nomes próprios. Então, por exemplo, o bioma Pampa no sul do Brasil, que mais precisamente é um bioma de savanas e campos subtropicais e tropicais, que é encontrado também em outras regiões do planeta, né? Ou a floresta amazônica e a Mata Atlântica, que do ponto de vista dos biomas compõem um mesmo bioma, que é o bioma das florestas tropicais, e assim sucessivamente. Bom, os trabalhos de Whittaker vão estar disponíveis aí no nosso material de apoio. Geraram uma primeira visão de como diferentes padrões de precipitação e de temperatura determinam a distribuição dos biomas. Então, essa figura sintetiza como essas variações acontecem. Então, vejam, por exemplo, que as florestas tropicais elas estão condicionadas a precipitações elevadas e climas quentes. À medida que a precipitação diminui, mas os climas seguem quentes, essa floresta tropical pluvial é substituída por uma floresta tropical estacional e depois por uma floresta tropical seca, até finalmente teremos um deserto. Observem que os desertos existem em todas as condições de temperatura do planeta e eles são determinados fundamentalmente pela baixa precipitação, independente da temperatura. Tá? Quando a umidade é elevada, mas a temperatura média anual é menor, essas florestas tropicais, sejam elas pluviais ou sazonais, são substituídas por florestas temperadas. E, finalmente, pela taiga, até os climas mais frios, onde não é possível o desenvolvimento de florestas e ocorrem as tundras. Então, a tundra é condicionada pelas regiões do planeta com climas muito frios. E por que essa figura é um triângulo e não um quadrado? Então, por que não existem climas muito frios e muito úmidos? Bom, essa possibilidade não existe, porque quanto menor é a temperatura, menor é a umidade relativa do ar. E isso provoca nas plantas
uma condição de seca fisiológica. Observem que nessa região do planeta, a região ocupada pela tundra, uma boa parte do ano o solo está congelado, coberto por neve ou congelado, né, e impossibilitando o aproveitamento da água pelas plantas, além, né, da temperatura ser inadequada para o crescimento vegetal. Então, essas condições aqui, elas não existem no planeta Terra, né, e por isso que o gráfico tem essa figura. Eu quero chamar a atenção também aqui para a distribuição das savanas e das pradarias. Observem que existe aqui um pontilhado, né? Isso significa que é possível encontrar pradarias em regiões onde também é possível encontrar outros biomas. As pradarias, elas não apresentam um regime climático exclusivo, né? E todos os regimes climáticos das pradarias são compartilhados por outros padrões de vegetação. Então você pode ter algumas regiões do planeta com um determinado regime climático que pode ter alternativamente uma fisionomia campestre ou uma fisionomia de selva tropical, de floresta tropical, ou de campos ou de florestas temperadas, alternativamente, né? E as savanas, né, são um tipo peculiar, mas o padrão geral dos campos, né, é o que apresenta essa posição alternativa em relação a um outro tipo vegetacional para o mesmo regime climático. O que vai determinar então se numa determinada região do planeta nós vamos ter uma floresta ou um campo? Bom, fatores modificadores, que não a precipitação média ou a temperatura média. Então aqui vão importar principalmente as variações, a sazonalidade dessa precipitação e dessa temperatura, e não apenas a média, né, mas as variações. Então esse é o primeiro e mais importante fator. E em segundo lugar, a influência de atividades humanas, a influência de processos em nível de ecossistema, especialmente a herbivoria. Bom, é importante deixar claro, né, que embora seja possível e a gente faça isso, fazer mapas categóricos, né, com distribuições definidas, claras entre um bioma e outro, de fato a distribuição da vegetação ela obedece gradientes, né? Então, por exemplo, aqui num clima frio, nós podemos ter um deserto frio ou que variando, né, se modificando para uma tundra, se modificando para uma taiga, dependendo de variações locais de temperatura e variações regionais de pluviosidade. Então, isso é um gradiente contínuo. Em que momento, em que posição geográfica nós vamos colocar uma linha? Bom, existe uma relativa arbitrariedade aqui, né? A natureza, de fato, não é categórica. Ela obedece a gradientes que são contínuos. Isso está relacionado com uma reflexão a respeito da natureza das comunidades, que vai ser explorada através de outras atividades. Bom, uma forma mais detalhada de se associar os biomas com a temperatura e a precipitação é a construção de diagramas climáticos, como esse que está exemplificado aqui, onde nós temos mais informações, né? Então, além nós temos a temperatura nos diferentes meses do ano, a precipitação nos diferentes meses do ano, e em quantos meses do ano as temperaturas estão acima ou abaixo do ponto de congelamento, ou seja, com a possibilidade de ocorrência de geadas e neves, e se existe um período de seca relativa que acontece sempre que
a precipitação é menor, utilizando esses dois eixos posicionados como estão, em relação à temperatura. Então, a construção desses diagramas climáticos permite a gente examinar com mais detalhe o padrão regional de cada clima e a sua associação com os tipos de vegetação. Bom, a distribuição dos climas e, portanto, dos biomas, ela é dinâmica e ela é influenciada decisivamente por atividades humanas. Vamos ver alguns exemplos disso. Então, nós temos aqui, nesse mapa, a distribuição global do capim anone, Eragostis plana. O capim anone ele é nativo da África, ela é uma espécie africana. Mas hoje ela é encontrada em diferentes regiões do planeta, é uma espécie invasora em outras regiões do planeta. E quando nós examinamos as outras regiões do planeta onde essa espécie conseguiu invadir com sucesso, o que nós observamos? Vejam aqui no caso da América do Sul. Esse é um modelo bioclimático mostrando quais são as regiões da América do Sul com maior similaridade climática com a região de ocorrência natural do capim anone. E essas regiões em tons mais quentes são as regiões com maior similaridade climática. E o que nós vemos aqui nesses pontos pretos é a distribuição do capim anone na América do Sul, mostrando que a ocorrência do capim anone está diretamente relacionada com aquelas regiões que apresentam um regime climático similar ao regime climático, ou seja, o mesmo bioma encontrado na sua região de distribuição original na África. Né? Então, utilizar o conceito de biomas e utilizar modelos bioclimáticos, que são a base para o entendimento da distribuição dos biomas, são uma ferramenta auxiliar para muitas tarefas em ecologia aplicada, como, por exemplo, prever a distribuição potencial de espécies introduzidas, como é esse caso aqui. O que nós temos aqui é o diagrama climático de Whittaker, que nós acabamos de ver, e agora posicionando aqui o regime climático de um lugar do planeta. Eu escolhi aqui como exemplo São Gabriel. Né? Então, São Gabriel tem uma temperatura média anual de 18,6 graus e uma precipitação anual de 1.356 milímetros, e ele está posicionado aqui. Bom, conforme os modelos climáticos, os modelos de projeção do clima em função da mudança climática, o cenário de alta emissão do IPCC para 2100 sugere que a média anual de precipitação e a média anual de temperatura em São Gabriel, no final do século, serão esta aqui. E isso sugere o que se espera em termos de evolução da vegetação potencial dessa região em função da mudança climática. Né? Então, esse mapa, essa figura de distribuição dos biomas, ela permite que nós predigamos qual é a vegetação potencial futura em função da mudança climática. Então, a associação da vegetação potencial com o clima segue sendo a mesma. Mas a distribuição da vegetação, considerando que a distribuição do clima vai se alterar também. Bom, existe uma proposta mais recente, que é da subdivisão do planeta, não em biomas, que é a distribuição potencial determinada pelo regime climático, mas a divisão do planeta em antromas. Então, em vez de biomas, antromas, ou seja, qual é a vegetação esperada em função da presença humana
nessas diferentes regiões. É interessante examinar esse estudo e examinar a distribuição dos antromas, comparar a distribuição dos antromas com a distribuição dos biomas, para perceber a magnitude da influência humana na alteração dos padrões esperados de vegetação. Então, esses biomas antropogênicos ou antromas, né, eles apresentam outras categorias, né, que não são definidas pela estrutura, fisionomia da vegetação, mas pela alteração da paisagem pela presença humana. Então, nós vamos ter regiões do planeta densamente ocupadas, regiões com ocupação mais urbana, mais rarefeita, regiões dominadas por cultivos, por plantações monoespecíficas, regiões dedicadas à pecuária, regiões dedicadas à silvicultura e, finalmente, as regiões silvestres. Apenas as regiões silvestres aqui vão ainda apresentar aquelas características de vegetação potencial predominantemente determinadas pelo clima, ainda que muito influenciadas pelos efeitos da fragmentação e pelas atividades humanas que acontecem ao seu redor. Bom, o que nós vimos nessa nossa aula de hoje, que a distribuição geográfica atual das espécies e das biotas, ela resulta da dispersão e adaptação das espécies ao longo da história geológica do planeta, que processos de divergência e convergência adaptativa ao longo da evolução determinam os padrões de distribuição das biotas e dos biomas, que os biomas são regionalizações baseadas na fisionomia, na forma de vida das plantas, condicionadas por similaridades de regime climático, enquanto que as regionalizações baseadas na biota são baseadas na composição de espécies, que são especialmente considerando endemismos, um tópico que nós ainda vamos desenvolver. Que os padrões de temperatura e precipitação e as suas variações sazonais determinam a distribuição dos biomas. Que a fisionomia da vegetação ela pode ser modificada localmente por características do solo e por perturbações. E que a distribuição dos climas e dos biomas ela é dinâmica e influenciada decisivamente por atividades humanas. Era isso que tínhamos para a nossa aula de hoje. Obrigado pela assistência de todos.